meus irmãos, para poder contextualizar a mensagem e refletir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Vamos começar com Mateus, capítulo 26. Hoje, no culto de ceia do Senhor, nos reunimos para celebrar a ceia e eu gostaria de ler a passagem quando Jesus instituiu a ceia do Senhor. Mateus, capítulo 26, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. 31. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia, ou para Tiberíades. Mas Pedro, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora vai para o versículo 69. Diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Eu quero pedir para você ir para o Evangelho de João, capítulo 21. Hoje o texto é ler a Bíblia. O crente lê a Bíblia. João 21. A partir do versículo 1, diz assim: a aparição, o título é: A aparição de Jesus junto ao mar de Tiberíades, ou da Galiléia. 21:1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam eles: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei os peixes que agora apanhamos.
Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Versículo 15. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro. Eu vou repetir. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, guarda isso, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez, dizendo: filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se e por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Senhor, nós estamos aqui já sentindo, tendo a certeza que o Teu Espírito Santo se faz presente ao ministrar em nossos corações durante os louvores. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor assim continue por graça e misericórdia, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, que cada um de nós possa tomar, possa pegar, possa desfrutar, se alimentar da melhor parte, daquilo que o Teu Espírito tem preparado, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto, preparado, como terra fértil para ouvir a Tua palavra, ó Deus. Usa a minha vida, faça de mim somente um instrumento, Senhor, que não eu fale, mas que o Teu Espírito Santo fale neste lugar. Ajuda-me, Senhor, a não atrapalhar, ó Pai. Seja conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu fiz questão, irmãos, de ler toda essa passagem, na verdade, para chegar mais perto da contextualização daquilo que o Senhor tem para a nossa reflexão nessa noite. E é claro que eu vou citar outras passagens bíblicas aqui, dentro desse contexto que nós lemos, e eu tenho certeza que o Senhor estará falando aos nossos corações nesta noite. Nós lemos no início, aqui em Mateus capítulo 26, quando o Senhor instituiu a ceia do Senhor. Momentos antes dessa instituição, o Senhor falou aos seus discípulos que Ele queria preparar a ceia. Então eles foram, prepararam o lugar. O Senhor deu as orientações de como eles deveriam fazer isso, a quem eles deveriam procurar, qual lugar. O lugar foi preparado, eles estavam sentados à mesa, já se alimentando, quando acontece um momento tenso, um momento muito complicado. Imagina que você está no seu círculo de amizade, um círculo íntimo, 12 pessoas, amigos, irmãos, e o mestre vira e diz assim: um de vocês não me trai? Um de vocês, aquele que come, aquele que põe a mão no mesmo prato, aquele que come comigo no mesmo prato. Eu imagino, eu te dou a liberdade de imaginar a cena comigo. Eu imagino que foi um momento tenso. Quem nós lemos na palavra de Deus? Eu, quem não, quem? Judas, perguntou. Eu, Senhor. Foi um momento tenso. É difícil, irmãos, e é dolorido quando nós estendemos as mãos para as pessoas, quando nós estamos ao lado de alguém, em qualquer círculo, seja no trabalho, seja na família, seja na amizade, e uma dessas pessoas que nós estamos juntos, ela faz alguma coisa que nos magoa, faz alguma coisa que nos chateia, faz alguma coisa que não deveria. Poxa, eu ajudei tanto, eu estendi tanto a mão, e a gente recebe isso em troca. Não parece, mas nós já temos algum tempo pastoreando, auxiliando outros pastores em igreja. Eu pensava, hoje já está indo para quase 20 anos, irmãos, que eu fui consagrado, e algumas vezes, não muito tempo atrás, acontecia coisas na igreja que eu falava assim: mas Senhor, a gente ajudou tanto, a gente estendeu tanto a mão, a gente ajudou não somente em oração, em ajuda espiritual, com oração, mas também muitas vezes oração material,
muitas vezes com ajuda, auxílio pessoal, nem da igreja, e do nada a pessoa fala assim: eu estou indo embora da igreja. Estou indo embora. Mas por quê? Porque eu não me adaptei a essa igreja, porque eu não tenho oportunidade nessa igreja. Às vezes a pessoa sobe no púlpito, canta um louvor, dá um testemunho, tem oportunidade, mas aí de repente, não, eu queria outras oportunidades. Você fica assim, no início, irmãos, a gente se sente um pouco traído. Eu estou dizendo isso assim para não entrar em coisas pessoais relacionadas à traição de qualquer pessoa, né? É o exemplo que me veio no coração hoje pela manhã. Mas por outro lado, irmãos, independente, primeiro que no caso do pastor, é o ministério dele. Ele não está aqui para isso, para se vai ficar, se não vai ficar, ele está aqui para fazer a obra do Senhor. E muitas vezes no início isso me constrangia, isso me deixava chateado, dava vontade de ir embora, de parar, de falar: Senhor, a gente... Mas com o decorrer do tempo o Senhor foi tratando no nosso coração que assim, a semente foi plantada, você fez a sua parte, é da pessoa. E por outro lado, como servo, quando alguém faz isso para a gente, seja no trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa vida particular, irmãos, o maior exemplo que nós temos é olhar para Jesus. O que Jesus fez? Ele lavou os pés de Judas, ele perdoou Judas, ele estendeu as mãos de Judas. Para nós é difícil, é complicado viver situações como essa, de alguém nos trair, de alguém trazer uma situação ruim como essa, em qualquer área da vida. Mas se somos cristãos e se vivemos aquilo que a Bíblia prega, essa tem que ser a nossa atitude. Aqui no texto, quando o Senhor instituiu a ceia e tomou o pão, partiu, a Bíblia diz que ele deu graças e abençoou. Você já deu graças hoje pelo teu dia? Você já deu graças hoje pelo teu pão? Você já deu graças hoje pelo dia que está acabando e pela noite que está se iniciando? Quando você acordar amanhã, você dará graças ao Senhor pela noite de sono que você teve, pela caminha gostosa, quentinha, por aquele colchãozinho que tem o formato do teu corpo? Você já deu, porque alguns é assim, né? Às vezes, aquele travesseirinho que você guarda desde a infância, que você dorme bem com ele, aquele cobertorzinho, você já deu graças ao Senhor por isso? Amanhã, quando você acordar, você dará graças ao Senhor porque você tem uma porta de emprego. Pode não ser o emprego dos sonhos, pode não ter o salário que você gostaria de ter. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Observe Jesus, ele tomou o pão, o alimento, e deu graças. Às vezes nós queremos dar graça, subir no púlpito, contar o testemunho de uma bênção extraordinária. Eu creio que Deus pode conceder, pode dar a bênção extraordinária, e você tem mesmo que contar, que testemunhar. Mas testemunhe também que você teve um prato de arroz e feijão, testemunhe que você tem uma porta de emprego, testemunhe que nada falte na sua vida, porque é Deus quem cuida, é Deus quem está cuidando de você, da tua casa, do teu lar. Precisamos ser mais gratos. Jesus disse: comei, este é o meu corpo. Jesus disse: este é o meu sangue que foi derramado para perdão dos pecados. E o texto diz que ele cantou um hino e saíram. Desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, irmãos, uma vida de adoração. O cristão, ele tem que ter uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de agradecimento a Deus. Reflita um pouquinho se você tem mais louvado a Deus, ou mais reclamado, ou mais perdido tempo com tantas outras coisas. Após o Senhor ter feito isso, ele se dirigiu ao Monte das Oliveiras, e lá ele disse aos seus discípulos: esta noite vocês me abandonarão. O pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. Pedro disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Irmãos, olha como é fácil falar, como é fácil abrir a boca, como é fácil soltar as palavras que vêm, mas verdadeiramente aquele que é fiel, ele só consegue mostrar que ele é fiel quando vem a prova, irmãos, quando vem a luta, quando vem a dificuldade. Porque falar, todo mundo fala. Falar é fácil: eu sou fiel, eu vou servir ao Senhor, eu não vou abandonar ao Senhor. Muito me preocupa a igreja nos dias de hoje. De verdade, me preocupa mesmo, irmãos, porque nós temos visto coisas assim, que eu nunca imaginei na igreja de Cristo. Tem muitas pessoas que nem sequer falam de Jesus Cristo.
que tem a oportunidade, mas não fala do Senhor. Como numa hora de prova, numa hora de luta, vai ser fiel ao Senhor? Como verdadeiramente num momento de perseguição vai dizer: Senhor, eu não vou te abandonar? E não vai mesmo. Como? Se nem fala de Jesus nos dias de hoje. Isso é muito preocupante. Eu não quero entrar nesse tema porque eu nem pensei nisso enquanto eu refletia sobre esse sermão, sobre essa mensagem, mas me veio à mente agora, irmãos, quantas, olha, você não precisa ter feito teologia para ver isso não. As mensagens que você ouviu, pelo menos algumas aqui que a gente já pregou no tempo que nós estamos juntos, e você que já ouviu, leu e fez teologia, você vai saber melhor ainda do que eu estou dizendo, quantos cristãos morreram em perseguição para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Olha como isso é sério, irmãos. E aí nós temos a liberdade de servir a Deus hoje. Uma igreja, um local para congregar, para estar junto com os irmãos. Temos a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Pedro disse assim: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Aí Jesus respondeu: Pedro, nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Irmãos, Pedro tinha que ficar quietinho. Ele tinha que ficar quieto. Senhor, eu nunca vou te abandonar. Ainda que todos te abandonem, eu não abandonarei. Jesus vira e fala: Pedro, essa noite você vai me negar. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Irmãos, o que levou a Pedro, né? Por que ele continuou a conversa? Ele podia ficar. Foi um mestre que disse. Não, Pedro deu ênfase: ainda que eu morra, não te negarei. Jesus, irmãos, não falou mais nada. É mais ou menos aquela história, né? Você quer ter paz ou razão? Jesus queria paz, ele é a paz. Jesus, calamos, tá bom, Pedro. Dali eles foram para o Getsemane. Lá no Getsemane, a Bíblia diz que Jesus foi orar, e ele disse: Pai, eu estou contextualizando ainda mais e abreviando algumas partes. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O evangelista Marcos, quando ele escreveu esse mesmo texto, lá no livro de Marcos, ele coloca o termo Abba, que significa Pai. Abba é a expressão mais íntima entre o pai e o filho, entre o filho e o pai. Não era qualquer um que se chamava pai de Abba. Quando Jesus usou esse termo Abba, é assim, a maior intimidade, a forma mais carinhosa, mais íntima de se relacionar com o pai. E ele falou: Abba, paizinho, se possível, afasta de mim este cálice. Não foi. Jesus não estava pedindo, irmãos, para que ele não morresse na cruz. Jesus não estava deixando o plano para trás ou querendo desfazer o plano de Jesus. Jesus estava na terra, lembrem-se, como homem, não como Deus. E ele sabia o que viria sobre ele. E ele apenas pediu ali, junto ao Pai, a possibilidade de haver um outro meio de sacrifício, um outro meio de perdão, um outro meio de redenção para a humanidade. Porque ele sabia o que ele iria passar. Por isso que ele pediu dessa forma, se possível. Mas ele terminou a oração. Não podemos esquecer dizendo, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai, ou a tua vontade. Sem mais reflexões, eu quero apenas te fazer uma pergunta. Quantas orações você faz, que você pede ao Senhor, e você termina dizendo assim: contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quantas? Eu estou perguntando, não precisa responder não, mas estou perguntando para você, porque eu me fiz essa pergunta hoje. Quantas orações eu peço ao Senhor? E aí eu encerro, porque eu aprendi, porque está na Bíblia. Jesus disse: tudo que pedires em meu nome. E aí eu oro: Senhor, me dá, o Senhor abençoa minha casa, abençoa o meu lar. E aí eu encerro dizendo: em nome de Jesus. Porque foi assim que eu aprendi, porque a Bíblia está escrita, é assim que nós temos que orar. E aí eu creio. Aí hoje eu fiquei refletindo: quantas eu encerrei? Contudo, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Irmãos, quando nós dizemos isso, você não está
deixando de crer que Deus vai responder a tua oração. Quando nós terminamos a oração assim, nós não estamos dizendo assim, se der o Senhor faz, né? Porque eu pedi, mas se não der, você faz a tua vontade, tá? Não, irmãos, quando você ora dessa forma, você crê que Deus vai fazer, e você coloca na mão dele: Senhor, a tua vontade está em primeiro lugar. Eu quero que o Senhor saiba que eu desejo muito a cura, eu desejo muito a bênção, eu desejo muito a porta de emprego, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Eu quero este emprego, Senhor, eu creio que o Senhor pode me dar, mas se o Senhor não me dá esse, é porque o Senhor vai me dar outro. Vai ter outra porta, e o Senhor sabe o que é melhor, é continuar crendo em Deus. Outras coisas, muitas coisas nos chamam a atenção nessa passagem, mas você sabe que Deus não fez a vontade de Jesus, Ele foi para a cruz. E eu pergunto para você que é pai, você que é mãe, também pensa da mesma forma, mesmo sendo mãe, não é diferente, aliás, acho que é um amor até maior. Qual pai, irmãos, que não quer fazer a vontade do filho? Qual pai que não se esforça para fazer a vontade do filho quando o filho pede alguma coisa, ainda mais sabendo que é bom para ele? Qual pai que não faz isso? Que não dá todo o seu esforço? Ainda mais quando você tem um filho que é obediente, um filho que é justo, um filho que é amoroso, um filho que é exemplo. Quantos adjetivos eu posso pôr aqui me referindo a Jesus? Mas o pai não fez a vontade dele. Sabe por que o Senhor não fez? Por mim e por você. O Senhor não fez a vontade de Jesus por nós. Eu preciso falar disso, que lá na frente você vai entender. Voltando para o texto, o Senhor não ouviu a oração de Jesus. Após a oração ali, onde o Senhor orou no Getsemane, chegou Judas, acompanhado de muitos homens, alguns segurando varas, paus, porretes, espadas. Ele chegou diante de Jesus, deu um beijo e indicou para as autoridades quem era Jesus. Nessa hora, Pedro, de novo, está compreendendo? O nosso tema é Pedro. Pegou uma espada e na orelha de um soldado, possivelmente um soldado do sumo sacerdote, né? O servo, soldado não, o servo do sumo sacerdote, possivelmente de nome Malco, cortou-lhe a orelha. Jesus disse para Pedro: guarda a espada. Você não sabe. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai, o Pai mandaria um exército de anjos para me defender. Irmãos, a gente precisa compreender um pouquinho a atitude de Pedro, porque naquela hora ali, Pedro apenas tentava impedir o que ele estava vendo. E o que ele estava vendo? Uma possível derrota. Por que derrota? Porque Pedro imaginava que Jesus e muitos dos discípulos e muitos daquela época, que Jesus viria para instituir um reino terrestre, para libertar Israel de Roma. E naquele momento, o Jesus, o Messias, o Mestre, ele estaria sendo estaria sendo preso, ou seja, não seria instituído, haveria uma derrota. Nada do que Pedro imaginava poderia acontecer. Só que Pedro não percebia, irmãos, que Jesus tinha que morrer para que houvesse a vitória. Havia necessidade dele morrer para que nós fôssemos vitoriosos. Ele não percebia, ele achava que haveria uma derrota, e ele tentou resolver do jeito dele. Quantas vezes nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito? Quantas vezes é na minha força, é no meu braço, é na minha inteligência, é do jeito que eu sei, é do jeito que eu penso? Não, irmãos, muitas vezes a nossa vida ela foi entregue nas mãos do Senhor. Então tem que ser do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Senhor deseja realizar a nossa vida. Por isso que a nossa oração tem que ser a tua vontade. Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida de comunhão com Deus, para nós sabermos qual a vontade do Pai, como que Ele quer que nós agimos, o que Ele quer que nós venhamos a fazer, para que seja do jeito dele, não do nosso jeito. Porque normalmente, irmãos, do nosso jeito não vai dar certo. Não vai dar certo. Depois desse episódio, o versículo 56 diz que todos os discípulos abandonaram a Jesus, se cumprindo assim a palavra que Jesus havia dito. Jesus foi preso, levado à casa do sumo sacerdote. Lá estavam os mestres da lei, lá estava toda a liderança dos judeus. Ali Jesus foi sentenciado à morte por, segundo eles, blasfêmia.
Você conhece a história, mas ali Jesus foi humilhado, cuspiram no seu rosto, ele foi esbofeteado. E Pedro, no texto que nós lemos, estava do lado de fora do pátio, de longe, observando tudo. Uma empregada chegou e disse a Pedro que ele estava com Jesus na Galileia. Pedro disse: não sei o que você fala. Ele foi para a entrada do pátio, uma outra serva, uma outra criada disse que ele estava com Jesus, e o evangelista Marcos, nesse texto que nós lemos, diz que Pedro jurou, olha irmãos, que não conhecia a Jesus. Olha onde Pedro está indo, olha o caminho que Pedro está fazendo. Pela terceira vez, uma outra chegou e disse: o seu modo de falar é igual deles, você age igual eles, você é um deles. Pedro disse: eu não conheço esse homem. E ele começou a praguejar. Praguejar é falar mal de Jesus. Para quem disse que nunca o abandonaria, para quem disse que morreria por Jesus ou com Jesus, quando foi pego começar a falar mal dele, não sei quem é, não sei o que você fala. Irmãos, Pedro estava sob uma intensa emoção ali. Não foi sentado assistindo uma partida de futebol, assistindo um filme que alguém veio e falou e ele disse. Ele estava correndo risco de morte. Compreende-se um pouquinho a atitude dele, mas a fraqueza e a falta de compreensão quando Jesus disse que ele negaria a Jesus. E naquele momento o galo cantou. A Bíblia nos diz que Pedro chorou amargamente porque ele lembrou do que Jesus disse. É muito fácil, irmãos, hoje pregar sobre a negação de Pedro. É muito fácil nós refletirmos como estamos fazendo. Mas a gente precisa refletir um pouquinho nos dias de hoje. Será que nós hoje não negamos a Cristo também? Será que hoje, quando nós nos decepcionamos com algumas pessoas, com a igreja, com pastores, e alguns até dão motivos para isso, mas quando nós saímos dos caminhos do Senhor, será que nós não estamos negando a Cristo? Porque Cristo não nos decepcionou. Os homens podem nos decepcionar, mas Cristo não nos decepciona. Uma vez eu li alguém que disse uma frase, me perdoe, eu não me recordo o autor, que disse que quem sai da igreja por causa de pessoas nunca esteve nela por causa de Jesus. A gente refletir. Será que nós não negamos a Jesus quando nós ouvimos alguém numa fila de ônibus, numa fila de banco, em algum lugar, falar a respeito de Jesus e a gente fica quietinho fingindo que não conhecemos? Será que nós não negamos a Jesus quando alguém está conosco e começa a tocar no nome de Jesus e a gente fica ali 30 segundos, 1 minuto e a gente já desvia do assunto? Será que nós não negamos a Jesus, irmãos, quando a Bíblia diz que Ele tem que ser em primeiro lugar em nossa vida, buscar em primeiro o reino dos céus, e nós não priorizamos Ele? Será que nós não negamos a Jesus quando nós fazemos igual Pedro, seguimos Ele de longe? De longe. Está lá, tem igreja, tem culto, mas eu não quero muito compromisso. Não quero muito compromisso. Está bom do jeito que está. Será que nós não negamos a Jesus, irmãos, quando nós ouvimos a palavra e essa palavra que nós ouvimos não reflete nos nossos atos? Quando a Bíblia diz, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, e a gente não consigo, essa pessoa não desce, né? Essa pessoa não desce, fica entalada aqui. Amar o teu próximo como a ti mesmo, diz a Bíblia. Será que não é negar a Jesus quando nós não damos o perdão a quem merece? Quando nós julgamos as pessoas, quando Jesus disse que nós não devemos julgar, será que não é uma forma de negar? Será que quando nós ficamos aflitos, com um problema, com uma dificuldade, será que quando nós desanimamos com as lutas dessa vida, será que nós não estamos negando a Jesus? Porque Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Ele disse. E quando nós ficamos aflitos, preocupados com os problemas, será que não é uma forma de negar a Jesus quando Ele falou: para de ficar aflito, para de ficar preocupado,
para de ficar desanimado. Eu disse que isso aconteceria, mas eu estou do lado, eu estou com vocês, eu venci o mundo. Será que isso não é uma forma, irmãos, de negar ao Senhor? Voltando para o texto, quando Jesus foi preso, você conhece um pouquinho da história. Você conhece toda a história, eu quero apenas falar de um pouquinho dela. Colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinho, deram para ele uma cana e começaram a zombar dele. Você não é o rei dos judeus? A coroa de espinho representava a coroa de um rei. A cana que deram para ele é como se fosse o cetro de um rei. Ou seja, uma zombaria mesmo. Não é uma brincadeira de criança, que é infantil. Não, eles fizeram isso. Você não é o rei? Salvou a tantos e não salva a si mesmo. Desce da cruz, você não é o rei dos judeus? Zombando de Jesus. Perto da hora 9 ou da 9 horas, o Senhor Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, o que me chama a atenção nessa frase de Jesus é a parte do desamparar, mas o que me pegou assim forte é quando Jesus diz assim: Deus meu. Porque eu não sei se você sabe, nesse texto, essa foi a única vez que Jesus dirigiu-se a Deus e não chamou ele de Pai, chamou ele de Deus. A única. Por quê? Foi exatamente na hora que ele estava desamparado. Foi exatamente na hora que ele sentia sobre si os meus pecados, os nossos pecados. Senhor, eu não sei você, mas para mim, Senhor, eu dizia para Deus hoje, o nosso amado Jesus estava na cruz, e no momento em que ele estava levando sobre ele, o texto de Isaías 53, os meus pecados, ele não conseguiu dizer: Pai, por que me desamparaste? Mas ele disse: Deus, por que me desamparaste? E eu, irmãos, pecador, falho, hoje estou aqui servindo ao Senhor. Eram os meus pecados. Por causa dos meus pecados, ele não disse Pai, mas ele disse Deus. Aí você vai para Isaías 41, quando Israel estava sendo levado cativo, quando Israel estava passando por uma situação relacionada ao cativeiro, e Deus disse para Israel: não temas, porque eu sou contigo. Isso serve para nós hoje, no dia de hoje. Mas ele não foi com Jesus. Ele não foi com Jesus na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, irmãos. Ali, naquele momento, após ele dizer isso, em seguida ele rendeu o seu espírito ao Senhor, o véu se rasgou, a nova aliança foi inaugurada. O texto nos diz que ao terceiro dia, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. Quando lá chegaram, um anjo estava lá e ele disse: buscai Jesus. A Jesus o crucificado, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ide, diga às outras. Glória a Deus. Eu precisava passar por isso, para agora ir lá em João 21, quando Jesus apareceu aos discípulos. Os discípulos estavam ali, junto ao mar de Tiberíades, junto ao mar da Galileia. Pedro olhou para os discípulos e disse: vou pescar. Ele estava tão desanimado, irmãos, tão desanimado, que ele saiu dos propósitos de Deus. Ele estava desanimado por ter traído ao Senhor, por ter negado ao Senhor. Ele estava desanimado porque Jesus morreu. Ele saiu dos propósitos do Senhor, porque ele já não era mais pescador de peixe. O Senhor já havia tirado ele de lá. Ele passou a noite toda pescando e nada. De manhãzinha ele encontra com Jesus na praia, apesar deles eles não conheceram. O texto nos diz que Jesus perguntou para eles: filhos, tem alguma coisa para comer? Eles disseram não. Jesus falou: lance do lado direito. Você leu a história comigo? Eles pegaram uma grande quantidade de peixe. Eu já conheci muita gente que se arrependeu por não obedecer à voz de Jesus, mas eu não conheço ninguém que se arrependeu por obedecer à voz de Jesus. Portanto, quando o Senhor fala lança a rede, lança.
obedeça. Quando você ouvir a voz de Jesus, quando você lê na Bíblia o que Jesus falou, obedeça. Ali naquele momento eles perceberam que era Jesus, então eles vão em direção ao Senhor. Quando eles chegam lá, havia brasa, em cima da brasa, peixe, pão. O que Jesus disse para eles? Venham e comam. Jesus estava dando o que para eles? Alimento. Eu quero perguntar para você, do que você tem se alimentado? E agora não é a comida física, porque senão você vai começar a lembrar do Natal e do Ano Novo, né? Aí você vai lembrar de muitas coisas que você se alimentou. Não. Eu quero dizer espiritualmente. Eu quero dizer o que tem descido no teu coração. O que você tem deixado entrar no teu coração. O que você tem se alimentado. É muita rede social, é muita televisão, é muito filme, é muito futebol. O que tem alimentado? É muita conversa fiada, é muitas coisas que não te agrega nada, que não acrescenta. Do que você tem se alimentado? Porque Jesus disse, venha e coma. Uma outra coisa que nos chama a atenção, irmãos, é que os discípulos, infelizmente, naquele momento, antes do encontro com Jesus, eles estavam preocupados. Sabe por quê? Com amanhã. Sim, eles estavam preocupados com o dia de amanhã. Sabe por quê? Porque à noite eles foram pescar. E pescador que pesca à noite é para no outro dia ter um peixe fresquinho para vender no mercado. Não é assim? Para vender no mercado. Mas eles passaram 3 anos, Jesus suprindo tudo, nada faltou na vida deles, e agora eles desviam do propósito do Senhor, eles desviaram do que o Senhor tinha para a vida deles, por causa do desânimo, por causa da tristeza. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, baseado na palavra, quando Jesus chega, Ele traz descanso. Mateus 11, 29, Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Jesus chega, Ele traz vida. João 10:10 diz que Ele dá vida e vida em abundância. Ele traz salvação. Atos 4:12 diz que nenhum outro há salvação fora de Jesus. Quando Jesus chega, irmãos, Ele traz saúde física e espiritual. O Salmo 103, verso 3 diz que Ele perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. O perdão da iniquidade é o perdão do pecado, é a cura espiritual. Sarar a enfermidade é a enfermidade física. Portanto, Ele traz saúde física e espiritual. Quando Ele chega, Ele traz provisão, porque o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada, ou nada me faltará. E quando o Senhor chegou ali, caminhando no mar de Tiberíades, vendo os discípulos, Ele queria trazer algo aos discípulos. E em especial, Ele queria trazer algo para Pedro. Aquele Pedro que nós já citamos. E aí então Ele começa um diálogo com Pedro. Quando Ele diz, Simão, tu me amas? Ele não falou Pedro. Ele falou Simão. E aqui, irmãos, é muito importante a gente refletir sobre ele. Sabe por que sobre isso? Porque Simão, ele era antes de conhecer a Jesus. Quando ele era Simão, ele era o filho de Jonas, o pescador de peixe. Depois que ele teve um encontro com Jesus, o Senhor lhe deu outro nome. Ele passou a se chamar Pedro. Foi o nome que Jesus deu, pescador de homens. Quando Jesus chegou para ele, fez a primeira pergunta, que ele disse, Simão, tu me amas? Ele queria lembrar que Pedro estava no lugar que ele não deveria estar. Não foi para ele estar ali pescando peixe que o Senhor o chamou. E às vezes a gente desanima na vida, irmãos, e nós saímos fora do propósito de Deus para as nossas vidas. Desanimamos com as coisas que acontecem, com os problemas, e saímos fora daquilo que Deus tem para a nossa vida. Agora, observe a sabedoria do Senhor. Ele não condenou Pedro, Ele não chegou apontando o dedo, Ele não chegou, lembrando que Pedro errou, lembrando o erro de Pedro. Olha, eu falei que você ia me negar. Não, Jesus não fez nada disso, irmãos. Ele apenas, com as palavras que Ele disse, Simão, tu me amas? Ele queria lembrar para Pedro, não era aqui que você tinha que estar. Não era este lugar, não era no mar, não era pescando. Anos atrás você deixou o seu barco, anos atrás você deixou a sua rede. O seu erro trouxe um desânimo, e esse desânimo te desviou
desviou do caminho. Esse desânimo te levou para onde você não deveria estar. Precisa voltar, você precisa entrar no prumo novamente. Irmão, a minha vida, a sua vida, a nossa vida foi mudada para sempre quando nós aceitamos a Jesus. Nós conhecemos o Salvador, aquele que morreu na cruz por nós. Nós sabemos que só há dois caminhos, não tem volta, não tem volta. É como a Bíblia diz: para onde iremos nós? O filho pródigo voltou, ele se arrependeu, ele pediu perdão e desfrutou das bênçãos do Pai. Davi, ele pecou, sim, ele pecou, mas ele voltou, ele se arrependeu, e o Senhor continuou abençoando a vida dele. Ele teve Salomão foi quem construiu o templo. Davi pecou, se arrependeu e continuou sendo homem segundo o coração de Deus, irmãos. Não se desviar. O Salmo 37, 24 diz: ainda que eu caia, ou ainda que caia, não ficará prostrado, pois é o Senhor que sustém, é o Senhor quem sustém. 3 vezes Jesus perguntou: Pedro ou Simão, tu me amas? 3 vezes Pedro respondeu: sim. Certamente ali Pedro lembrou quando o galo cantou. Certamente ele lembrou quando Jesus disse que ele negaria. E embora os outros discípulos também tivessem falhado, irmãos, também tivessem feito algo semelhante, foi Pedro quem se gabou, foi Pedro quem cresceu, foi Pedro quem disse naquele momento que nunca faria isso com o Senhor, que nunca o abandonaria. E os discípulos também disseram: eu também não, mas porque foi Pedro que disse. Nenhum deles teve a iniciativa de dizer. Pedro foi o mentor, e o Senhor conhece o coração. Tanto conhece que quando Pedro disse: eu morreria pelo Senhor, o Senhor não falou mais nada. O Senhor já tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você vai me negar. Não, Senhor, eu morro por ti. Jesus não falou mais nada, porque ele conhece o coração. E aí aqui, nesse momento, quando Pedro pergunta, quando Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? No versículo 17, está ali, ó, 17, Pedro diz assim: e disse: Senhor, tu sabes tudo. Ali, irmãos, foi a resposta que Jesus queria ouvir. Jesus não queria ouvir: eu amo o Senhor, porque ele conhece o coração. Ele sabia que Pedro agora verdadeiramente amava. Ali, quando Pedro disse: tu sabes tudo, ou seja, não adianta eu dizer que eu te amo. O Senhor conhece o meu coração. Se eu não amo, eu posso dizer: eu te amo, mas o Senhor sabe. Eu posso agora, irmãos, dizer para vocês aqui, com o microfone na mão em cima do púlpito: eu amo Jesus. Ele sabe se eu amo ou não. Ele sabe o que está no meu coração, se é verdadeiro o que eu estou dizendo. Ele sabe se você ama verdadeiramente Ele ou não. Porque não adianta, nós não enganamos o Senhor, irmãos. Nós não enganamos a Deus, não tem como enganar ao Senhor. Naquele momento, quando Pedro disse: tu sabes tudo, o nosso Senhor viu um verdadeiro arrependimento de Pedro. E o que o Senhor fez? Deu uma tarefa para ele: apacenta as minhas ovelhas. Pedro falhou, mas não foi abandonado. Pedro falhou, mas teve a segunda chance. Pedro falhou, mas teve um novo início. Pedro falhou, mas teve um recomeço, irmãos. É assim comigo, é assim com você. Às vezes nós falhamos, mas o Senhor está sempre pronto a nos ajudar, a estender as mãos, a dar um novo recomeço para as nossas vidas. Pedro, Deus não lançou Pedro fora. Deus deu uma nova oportunidade. E a vida de Pedro mudou quando ele compreendeu verdadeiramente quem era Jesus. Que Jesus não era só o que cura, que Jesus não era só o que abençoa, Jesus não é só aquele que ensina, Jesus não é só aquele que caminhou no deserto. Pedro compreendeu verdadeiramente agora que o Senhor Jesus é aquele que morreu na cruz para a salvação de todo aquele que nele crê. Pedro compreendeu agora que o Senhor Jesus veio instituir um reino no céu, não na terra. Você tem compreendido isso? Nós temos compreendido isso, irmãos? Ou nós compreendemos apenas que Jesus é o que cura, é o que salva, é o que prospera? Será que nós compreendemos verdadeiramente quem é Jesus? Eu quero ir para o final. Uma coisa é dizer que ama Jesus, mas o verdadeiro teste é a disposição
em servir. Pedro serviu. 2 meses depois desse encontro que Pedro teve com Jesus, que era a terceira vez que Jesus aparecia, depois que ele ressuscitou, no dia de Pentecostes, Pedro pregou uma mensagem e milhares de pessoas aceitaram Cristo. Ou seja, ele alimentou as ovelhas que o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando verdadeiramente Pedro teve um encontro com Jesus, irmãos, e quando Jesus escolheu a Pedro, ele não procurou uma pessoa perfeita, de maneira alguma. Podemos perguntar o que Jesus viu em Pedro? A mesma coisa que ele vê em mim e você, uma alma carente do amor dele. Glória a Deus. A mesma coisa. Ah, mas ele deu um novo nome para Pedro, e o meu ele nem mudou. Quando Jesus escolhe alguém, irmãos, ele não procura perfeição. Nós estamos na igreja para ser abençoado, para ser edificado, para ser aperfeiçoado por Ele. O Senhor procura apenas pessoas dispostas a serem transformadas pelo seu amor. Amém. Eu quero te lembrar algo e encerrar. Aqui em Mateus 26, na instituição da ceia, o Senhor disse assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Glória a Deus. Não foi o sangue de Abel, irmãos, irmão de Caim, o primeiro sangue a ser derramado sobre a face da terra. Não foi o sangue do cordeiro que foi morto lá no Egito, passado nas portas para livrar os primogênitos da morte. Não foi o sangue de bodes ou carneiros que os sacerdotes sacrificavam e ofereciam como oferta do pecado. O único sangue com poder para perdoar e purificar de todo pecado é o sangue de Jesus. Aleluia. Deixe o amor do Senhor Glória a Deus. transformar a minha vida, Glória a Deus. a sua vida. Aleluia. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o coração, sentado mesmo. Ore comigo sobre a palavra que foi pregada, dentro daquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração. Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer por esta palavra, Senhor. Obrigado.